Êxodo 12 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, ou seja, seria ali algo novo a partir daquele momento para a vida daquele povo. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: aos 10 desse mês, ao dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada família, mas a família que for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas ou das pessoas, conforme o que cada um poder comer. Por ali calculei quantos são necessários para comer o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Poderá tomar um carneiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão em ambas ombreiras, na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e as ervas amargas comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, e a cabeça e as pernas, tudo. Nada deixará dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, vocês devem queimar. Dessa maneira comereis com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Fala assim: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, e a Páscoa, essa é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei o Egito e todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses. E o Egito saberá que eu sou Deus. Nós vivemos um dia especial, que é a Páscoa. A Páscoa para muitos é a oportunidade de viajar, de poder tirar um descanso, de poder dormir até mais tarde, curtir um feriado. Para vários, as pessoas às vezes aproveitam e falam assim: nossa, ainda bem que vai ser feriado. Tudo isso é bom, mas é importante com que a gente entenda qual que é o sentido da Páscoa. Para as crianças, algumas é a oportunidade de ganhar um ovo de Páscoa, de poder comer muito chocolate. Para outros é a oportunidade de rever os familiares, de tirar um tempo com eles. Então existem vários significados que as pessoas entendem ser nesses dias da Páscoa. Para outros é agora a quebra do jejum, e é no sábado, aleluia, que agora eles podem tomar todas, então eles ficam ali na expectativa, porque agora é no sábado, ou na sexta. Que dia que você quebrou aí? O jejum? Os 40 dias? Aí o cara já fica ali naquela expectativa, porque ficou 40 dias, esperando. Fala, agora é sábado de aleluia. Então, o esperado que chegue o sábado de aleluia, o sentido é porque agora ele pode tomar todas, porque ele ficou um período sem tomar. Então, cada um vai interpretando da sua forma. Mas o que é a Páscoa segundo aquilo que é o que nós cremos? O Evangelho de Cristo. Qual que é o sentido da Páscoa? A gente pode comer ovos de Páscoa. Aliás, comi alguns na hora do almoço. A gente pode comer chocolate. Aliás, a gente entregou vários, entre caixa de bombom, chocolate, acho que uns 70, lá no bairro Esperança, hoje pela tarde, a gente foi fazer essa entrega lá. Tudo isso é bom porque é uma oportunidade da gente poder estar junto, da gente poder relacionar, então tudo isso faz sentido. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, ela tem um sentido muito mais profundo do que esse momento de dias de descanso, feriado, relacionamento ou comer muito. A Páscoa, ela foi instituída por Deus, ela foi um mandamento de Deus, e ela foi realizada e orientada através da vida de Moisés. Moisés foi levantado como libertador do povo. O povo de Deus vivia escravo.
O povo de Deus, ele vivia escravo, e quando Moisés foi levantado para libertar o povo, Deus endureceu o coração de Faraó. Às vezes a gente faz umas orações pedindo para que Deus possa trazer quebrantamento sobre uma situação, e eu quero te falar que talvez, em algum momento, é o próprio Deus que está dificultando. E aí você fica preocupado, porque você diz, Deus, parece que o inimigo está travando tudo. E às vezes é o próprio Deus que está colocando um certo grau de dificuldade, para que essa dificuldade te leve no lugar que realmente Ele quer que você vá. Então o povo, e eu imagino Moisés, sendo levantado por Deus, e aí de repente pensar assim, não, já que Deus me deu uma promessa, que vai libertar o povo, então eu vou. Só que quando ele foi, ele deparou com muitas dificuldades, e a gente lê o texto achando que era algo muito fácil. Ah, você não vai obedecer? Vai uma praguinha, vai outra, mas você imagina o desgaste dele enfrentando o Faraó. Detalhe, Moisés, ele era de Deus, mas ele foi criado segundo o quê? Aquele povo que agora ele virou inimigo do povo. Porque Moisés foi 40 anos criado segundo os costumes egípcios, né? Depois ele mata um egípcio que estava brigando com o hebreu, e ele vai para o deserto e ele fica mais 40 anos fugido andando pelo deserto. Ou seja, 40 anos aprendendo o costume, 40 anos aprendendo de Deus. E depois ele volta para ir contra esse povo que cuidou dele 40 anos. Mas também ele estava defendendo o povo que era seu, o povo de Deus. Então não foi uma batalha tão simples, mas chegou o momento que o Senhor falou assim, olha, eu vou libertar o povo, e agora chegou o momento. E viria a 10ª praga. Qual que seria essa? Todos os primogênitos seriam mortos, desde as crianças até os animais do Egito. E ele falou assim, porém, aquele que tiver na porta da casa, nos umbrais, o sangue passado, esse, o anjo da morte não vai entrar. Ou seja, haverá um livramento. A Páscoa, ela foi instituída nesse momento aonde era e apontava para algo que viria para frente. Ou seja, vocês vão comer e vocês vão passar por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. Passar por cima de tudo isso que vocês viveram e experimentar a libertação de Deus sobre a vida de vocês. Então eles foram lá e eles foram orientados a sacrificar um carneiro que fosse puro, sem defeito. Os estudiosos dizem que eles ficavam lá, acho que cerca de 4 dias, analisando esse cordeiro, ver se não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula, para poder ver se realmente ele estava apto a ser sacrificado. E ele seria agora repartido entre a família. Todos deveriam comer desse cordeiro. E se fosse uma família pequena, então deveria chamar mais alguém de forma que falasse, olha, lá em casa, no caso, deveria ser 2 cordeiros, né? Mas imagina alguém que tem lá o Bruno e a Lucélia, ele ia ter que chamar mais alguém, porque esse cordeiro ele deveria ser consumido. E se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado, para que não sobrasse nada. A orientação foi essa. A segunda, pegue o sangue, passe na porta. A outra, vocês vão comer depressa. Para essa representatividade de comer depressa, com a sua roupa, vestimenta posta, com as sandálias e com o cajado, ele falou assim, vocês vão comer os pães asmos, os pães sem fermentos. Isso vai lembrar que vocês comeram apressadamente, ou seja, estamos de partida para um novo tempo. Vocês vão comer a erva junto com ervas amargas, porque essas ervas amargas não é só para dar o tempero, mas é para poder trazer a vocês a lembrança de o quanto vocês sofreram no Egito. Então entende que tudo tem um significado? Então o cordeiro ele foi morto, as famílias repartiram. Presta atenção, você vai ver que a Bíblia ela é toda interligada. O cordeiro foi morto, foi assado, preparado, e ele foi repartido para quem? Fala assim, para todos à mesa. Presta atenção. Esse momento aconteceu, e logo após esse momento,
essas pessoas, de fato, experimentaram o que é Páscoa, que significa passar por cima. Passar daquele lugar. Sair de um lugar, passar para outro lugar. Então, essa passagem da Páscoa representava para eles um novo momento. Então, ele foi orientado por Deus e ele passou toda essa orientação para que as pessoas assim o fizessem. O anjo da morte passou e quem tinha o sangue, presta atenção também, o sangue do cordeiro tinha o quê? Proteção. Então, foi aí que aconteceu a primeira Páscoa. Essa Páscoa ela foi lembrada durante todos os anos como um acontecimento judaico, onde eles se reuniam e eles faziam isso todos os anos. Então se tornou uma festa instituída, onde todos os anos as pessoas reuniam para comemorar o quê? A Páscoa. Que eles lembravam o momento que eles passaram por cima, que eles saíram de uma condição de sofrimento, que eles comiam os pães sem fermentos, lembrando, foi algo que a gente comeu rápido e logo depois tudo aconteceu. Ou seja, depois de um momento daquele, algo aconteceu muito rápido. Eles saíram de uma escravidão para caminhar para um momento de ser liberto. Vocês vão comer isso aqui lembrando o quanto que vocês sofreram, mas hoje vocês foram libertos pelo poder de Deus. Então a primeira Páscoa aconteceu dentro desse formato. E aí, para você entender um pouquinho disso, você precisa voltar um pouquinho lá atrás e lembrar que sobre a palavra, sobre a vida de Abraão, quando Abraão foi chamado por Deus, sai da tua terra, toda aquela promessa, o Senhor falou que ia abençoá-lo, mas ele também já previa que esse povo futuro, a geração de Abraão, ia passar por um período de escravidão. Às vezes, em algum momento na nossa vida, a gente pensa que Deus foi pego de surpresa. Às vezes as pessoas se pegam falando, coitado, tinha uma música que cantava assim, e mataram a Jesus de Nazaré, e sua fama se espalhou e todos... Gente, eles cantavam toda a morte, mas não cantavam a ressurreição. Aí ele canta assim no final, o fenômeno do jovem pregador. Olha como é que acaba a música. Que tinha tanto amor. Morreu. Derrotado. Fala assim, meu Deus não está morto. Jesus morreu e ressuscitou. Então, quando você olha essa história, a palavra do Senhor já havia sido falada para Abraão lá atrás. E ele diz o seguinte, então foi dito no capítulo 15 do versículo 13 de Gênesis, diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia? Será reduzida à escravidão? E será afligida por 400 anos? Às vezes você fala assim, eu não entendo nada. Porque Deus ele traz uma promessa e ele vem falando que um tanto de coisa ruim vai acontecer também. Tem aquele ditado que as pessoas falam assim, quanto mais eu oro, lembra? Não precisa repetir o resto não. Mais aparece. Porque às vezes você começa a falar assim, ué Deus, mas se o Senhor falou que vai me dar uma geração abençoada, o Senhor vem me falando que a minha descendência vai sofrer por 400 anos. Aí ele fala assim que depois, na quarta geração, eles tornarão para aqui. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha que interessante, o Senhor fala para Abraão lá atrás, escuta, eu não te prometi algo? Deus é um Deus de geração. E ele diz o seguinte, você vai ter uma geração abençoada, você vai ter uma geração gigante, só que essa geração vai passar por escravidão durante 400 anos. É como se Deus falasse para mim e para você, olha, seus bisnetos vão ser escravos. A gente fala, mas a gente custou, o meu tataravô era escravo, agora eu vou voltar para isso? Mas fica tranquilo que eu sou com você. Imagina Deus falando isso com você. A sua descendência vai passar por uma escravidão. E aí ele falou assim, mas depois
eu vou libertar esse povo, olha o plano perfeito. Eu vou libertar esse povo, eles vão caminhar por um lugar e eu vou trazer eles para tomar posse daquilo que eu estou te prometendo hoje. Parece meio doido, né? Parece meio, você fala, Deus, mas o Senhor está complicando demais. Por que o Senhor vai fazer minha geração sofrer? E às vezes a gente pergunta algumas coisas, por que a gente passa por alguns sofrimentos, por algumas etapas, por algumas situações, e a gente fala assim, Deus, descomplica. E parece que de uma certa forma, às vezes parece que está complicando as coisas. Então esse povo viveu esse episódio, porque o Senhor já tinha falado para Abraão que ele seria uma grande nação, mas que o povo dele ia ser escravo durante um período. E aí, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em toda possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aí ele chega assim, Bruno, e fala assim, mas eu vou te falar, depois do seu povo ficar escravo, fica tranquilo, eu vou dar o melhor para eles. Quantos de nós conseguiríamos continuar no propósito se Deus falasse isso para você? Quantos de nós apelaríamos na hora e falamos, não, esse tipo de Deus eu não quero? Quantos de nós ia falar assim, não, mas aí não. Se o Senhor quiser me abençoar agora, porque a gente vê muitas pessoas precipitadas e não constantes. E Deus fala com alguém que tem uma linha contínua, que segue constantemente aquilo que é a direção de Deus. Então, entendeu agora de onde veio? Há 400 anos atrás já havia uma direção de Deus falando para Abraão que o povo dele ia ficar lá escravo. Deus sabe todas as coisas. E aí ele libertou esse povo, e esse povo agora vai para o deserto, você conhece a história. A Páscoa é instituída, e aí quando a gente começa a pensar a respeito de tudo isso, dessas gerações, de tudo aquilo que passou, a gente vai para o Novo Testamento agora, e a gente começa a perceber que a Páscoa, ela não era simplesmente algo que acontecia, como muitas pessoas que não leem, pensam que era simplesmente a morte e a ressurreição de Jesus. A Páscoa não era isso até então. Era o primeiro cordeiro que foi morto, e o sangue dele trouxe livramento sobre o povo de Deus, no Velho Testamento. E aí, no Novo Testamento agora, a gente começa a ver que o próprio Jesus, quando mais novo, pelo menos 4 vezes menciona no Novo Testamento, que ele ia anualmente participar da Páscoa. Olha que interessante. Então o próprio Jesus também participava da Páscoa. Lá em Lucas 2:41 diz assim, anualmente iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Foi nesse lugar que Jesus se perdeu a primeira vez. Quem lembra da história? Quando Jesus foi lá começar a conversar com os doutores. E todos ficaram surpresos com a inteligência, com a capacidade daquele homem. Eles começaram a ver que aquele menino era diferente. Mas Jesus estava também cumprindo aquilo que era uma festa anual que acontecia. Jesus também ia lá participar da Páscoa, como todo mundo fazia. Lá em João 2:41, também diz o seguinte. Não, já lá em João 2, versículo 3 diz assim, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois. Jesus estava indo onde agora? Já maior, como Jesus, não como um menino. Ele estava indo no templo. E o que estava acontecendo no templo? Estando próximo à Páscoa dos judeus. Jesus estava indo lá. Também, quando ele foi, ficou nervoso com tudo que aconteceu lá no templo, com toda a situação das pessoas aproveitando, né, daquele momento. Mas no versículo 25, diz o seguinte, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza
humano. Então Jesus, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então Jesus, por várias vezes participando da Páscoa, que era o momento que aquele povo fazia de celebração e lembrando de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Mas aí chegou um momento que agora estava próximo ao momento de Jesus, e aí que as coisas se encontram. Jesus estava prestes a ser crucificado e a data da Páscoa estava se aproximando. Entendeu? Quando Jesus arrumou com os discípulos o momento de ceiar, ele estava ceando o quê? A Páscoa. Estava na época da Páscoa. E aí, nesse contexto, quando Jesus partiu o pão, quando ele foi beber do cálice, naquele ambiente pascual, então ali ele falou assim, olha, as coisas hoje, vou falar no contexto popular, vai ser um pouquinho diferente. Agora vocês vão comer desse pão em memória de mim. Vocês vão beber desse cálice em memória de mim. Agora vamos voltar lá no Velho Testamento. Quando o cordeiro foi morto, ele foi servido aonde? Na comunhão, no relacionamento, à mesa. Quando Jesus foi cear, ele foi servir e comer aonde? Na comunhão e na mesa. E aí ele falou o seguinte, agora é a última vez que eu vou ter esse momento com vocês. É a última vez que eu vou participar dessa Páscoa com vocês. Porque agora haveria de cumprir o que? Um propósito. Aonde que foi a queda do homem? Lá? Aonde? No jardim de onde? Do Éden. Aonde que foi realmente o momento da remissão do nosso pecado? Aonde que Jesus estava nos seus últimos momentos? Aonde? No jardim Getsemane. Então começou no jardim, foi para o jardim. O cordeiro foi morto, o sangue, a mesa, e agora? Agora não era mais a Páscoa a partir daí para nós. A partir daí agora é o corpo de Cristo. É o sangue que representa o sangue do cordeiro. Então aquele cordeiro que foi morto, lá já não fazia mais sentido. Porque agora Jesus se tornou o quê? O cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa para nós, ela não é mais uma festa como dos antigos, que celebrava lá como eles de comer o cordeiro para apontar para um livramento que viria. Mas a Páscoa agora para nós é a Santa Ceia do Senhor, que nos faz lembrar do sacrifício do único cordeiro que foi capaz de purificar o pecado de todo mundo. Entendeu o sentido? E aí você fala, nossa, mas que interessante, então morreu o primeiro cordeiro e o segundo cordeiro? É porque Jesus é o cordeiro santo e imaculado. E a Bíblia, uma vez a pessoa me perguntou, o que é que a gente deve seguir? O Velho Testamento ou o Novo Testamento? Eu falei, olha, um se alinha com o outro. O que a gente não pode é ficar simplesmente pegando as tradições do Velho Testamento e tentando aplicar nos dias de hoje. Mas você consegue muito bem entender que quando lá no Egito, aquele povo matou aquele cordeiro, isso era um apontamento para o cordeiro de Deus? Você consegue entender que há uma ligação quando o Senhor foi lá e falou para Abraão que através dele ia se levantar uma grande nação, uma geração. Só que o Senhor já falou para ele que passaria por dias difíceis a sua geração, mas que ele já tinha tudo escrito. E aí você consegue entender que na sua vida nada é por acaso? Até os deslizes, até os momentos difíceis, até as lutas, até as coisas que você não compreende, até as coisas que te escravizam, até as coisas que muitas vezes te limitam.
Mas você precisa entender que Deus tem um plano para todas as coisas, para que o projeto dele se cumpra. E é por isso que ele diz que aquele que começou a boa obra, ele é capaz de quê? Ele é fiel para terminar. Então a Bíblia, ela é toda interligada. Eu quero te falar que da mesma forma que você pode perceber que ela há uma ligação de um para o outro, eu quero te falar uma coisa: todos os seus dias e os meus, eles já foram escritos por Deus. E por que muitas coisas às vezes parece que fogem do controle? Porque às vezes a gente não consegue perceber ou aceitar o sacrifício vivo de Jesus na cruz. Então Jesus, ele é aquele homem, ele é aquele cordeiro que veio para salvar o pecado da humanidade. Então, não foi porque deu tudo errado no Velho Testamento. E aí, eu já vi pregadores falar assim, aí Deus teve um plano B. Ele não tem plano B. É nós que ficamos articulando o plano A, o plano B, o plano C, quando na verdade Deus já tem um plano perfeito. Entendeu? Qual que é o meu e o seu papel? Entender o projeto de Deus. Entender o que Deus está te direcionando. Entender qual é a sua história em Deus para que você não se sinta perdido. Para quando você receber uma situação difícil, um diagnóstico difícil, para quando você receber uma notícia ruim, você possa entender que é o seguinte: olha, isso é só passar por cima. Isso é só momento, isso é só passagem, porque a minha história, ela não está perdida, ela não está fragmentada, ela está sendo guiada e construída segundo aquilo que é a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Sabe o que significa isso? Eu já tive o desprazer eu gosto muito de comer um carneiro assado. Mas uma vez me chamaram para poder matar um carneiro. E eu participei. Mas depois eu falei, acho que não fica muito bem. O pastor matando as ovelhas. E eu matei 8, viu, irmãos? Então, se alguém perguntasse se eu já matei, eu matei 8. Mas depois eu fiquei pensando, não dá muito bem. O que você está fazendo? Eu matei 8 ovelhas ali agora. E eu falei, matar eu não mato mais. Porque eu falei, não condiz comigo. Matar ovelha, imagina, Bruno. O pastor está lá matando ovelha lá. Ó. E aí o seguinte, é tão interessante que a ovelha é um animal que ela morre calada. E as pessoas dizem que ela sabe que ela vai morrer, que quando chega o momento. E eu percebi isso quando tira do rebanho, parece que é uma agonia. As outras ficam tudo desesperadas, ela vai caladinha. Você vê no semblante assim triste, é uma coisa mais esquisita. E a palavra do Senhor diz, por isso que o profeta Isaías falou, olha, ele foi como ovelha muda. Ele estava dizendo o seguinte, quando tem um propósito, por maior que pareça o sofrimento, a gente vai. Jesus foi, e muitas pessoas, nossa, você não pode fazer isso, é necessário que eu vá, para que o projeto de Deus continue a ser executado. E eu quero te falar uma coisa, o plano de Deus na sua vida, ele vai continuar. Amém? Você precisa entender o significado do que é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício perfeito, o pão, o vinho, o corpo e o sangue. A Páscoa arremetia aquele povo ao futuro, à libertação. A Santa Ceia nos arremete em memória de Cristo. E é por isso que ele diz assim, todas as vezes que você for comer e beber, o que você tem que fazer? Fazer isso em memória de mim. E essa noite eu quero te dizer uma coisa. Esta Páscoa pode significar duas coisas para a sua vida. Ela pode significar mais um feriado, mais um descanso, mais um ovo de Páscoa, mais um momento. Ou essa Páscoa pode significar para você, primeiro, passar por cima. Passar por cima de algumas coisas. Passar por cima de algumas coisas que, na verdade, você precisa deixar para trás. Assim como quando o anjo da morte passou e viu aquela porta e passou por aí. Não, ali não. Ali não. Ali tem o sangue. Ali tem o sangue.
e ele foi poupado. E quanto que é difícil a gente passar por cima de algumas coisas. Às vezes a gente quer pisar, mas a gente não quer passar por cima. A gente não quer relevar. E por isso a gente fica preso no Egito, na nossa vida, na escravidão. Que muitas vezes o Senhor já está falando assim, escuta, tem um sacrifício perfeito, passa por cima disso, releva isso, sai dessa condição. E você também pode ter esse momento, quando você olha e vê que agora é a santa ceia, o corpo é a mesa, é o momento de você falar assim, Senhor, mesmo que algumas coisas na minha vida pareça ter perdido o controle, pareça ser complicada ou complexa demais, eu tenho uma certeza, o sacrifício perfeito foi o Senhor. Eu só preciso assumir e reconhecer que o Senhor é o Cordeiro perfeito. Que o seu sangue é capaz de me purificar todos os dias. Então a gente não serve a Deus pelo quanto a gente não suja. A gente serve a Deus pelo quanto a gente se dispõe a ser lavado por Ele. Entendeu a diferença? Às vezes as pessoas ficam achando que andar com Deus é ser aquele que está acima da média, não é? Mas eu tenho entendido que andar com Deus é reconhecer o sacrifício dele por nós na cruz e entender que Deus está comigo, não é porque está tudo bem, mas Deus está comigo, é para limpar a bagunça que eu fiz e não dou conta de limpar. E é por isso que ele falou que ele tem o sangue que nos purifica. Entendeu a diferença? Então quando eu entendo isso, eu falo assim, Senhor, obrigado, porque nada fugiu do controle. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo que ela tem começo, ela tem a trajetória, os processos, mas tudo aquilo que o Senhor colocou ali se cumpre. A Bíblia, ela é o livro mais atualizado, ela não precisa de ter versões atualizadas como alguns livros. Número 1, número 2, a Bíblia continua sendo a Bíblia. E aí você olha para o contexto bíblico e você vê que todas as coisas vieram acontecendo segundo o propósito de Deus. E eu quero te falar essa noite que todas as coisas que o Senhor começou na sua vida tem um propósito, tem uma continuidade, tem uma conquista. Mas você precisa entender isso. Eu quero orar essa noite. Hoje é dia de Páscoa. E eu quero desafiar você a passar por cima. Passar por cima de algumas situações. E aceitar o sacrifício perfeito que foi feito na cruz. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. E ele habita, ele vive em nós. E em cada um de nós. E ainda de presente ele deu para nós algo muito valioso. Quando ele diz, olha, como é que nós vamos ficar? E ele fala assim, fica tranquilo. Porque eu vou dar para vocês de presente um negócio. Quem gosta de presente? Ele te deu o Espírito Santo. Que no momento que você achar que alguma coisa está imperfeita, ele vai te falar assim, Deus tem um plano perfeito. Que no momento que você achar que alguma coisa deu errado, ele vai falar assim, nada foge do controle de Deus. Eu quero que você fique de pé. E eu quero, essa noite, orar pela sua vida. Eu não sei o que você precisa passar por cima. Eu não sei qual é a dificuldade, às vezes, de você aceitar que você não precisa mais ficar se sacrificando. Tem gente que está dando sangue. Quem já escutou? Eu estou dando sangue. Não, irmão. Ele já deu. Seu sangue não vale nada. Aliás, se ele for derramado aqui, a gente vai ficar... Vai ter que... Limpa para mim. Vai ter um monte que não vai nem querer chegar perto. Mas no sangue do Cordeiro eu quero me lavar. Amém? No sangue do Cordeiro eu quero ter essa certeza que quando o inimigo chegar, ele vai falar assim, ali não. Ali está coberto com sangue. E aí, a mesa, o corpo partido, te trouxe uma vida. E uma vida em abundância. Feche seus olhos.